Os Estados Unidos é o terceiro maior país do mundo e um dos mais impressionantes em termos de tamanho. Mas se você olhar mais de perto, notará que a população da América não está distribuída uniformemente pelo país. Isso talvez demonstre melhor. 80% da população está no leste e 20% no oeste, uma distribuição muito desigual. Mas o que você vai notar é que o Texas também é dividido por essa linha. Na verdade, com uma distribuição ainda pior. Se você traçar uma linha da cidade de Vernon até Laredo, vai descobrir que apenas 10% de todo o estado do Texas vive a oeste, enquanto uma incrível 90% vive a leste. Assim, apenas 1 em cada 10 texanos vive deste lado da linha. Isso faz sentido quando você considera as principais cidades do Texas, Dallas, Houston, Austin, San Antonio, todas a leste da linha, enquanto apenas El Paso está a oeste dela. Mas por que isso acontece? Este é um problema multifacetado, pois se você é do Texas, provavelmente sabe que essa linha corta muitas regiões diferentes. Permita-me explicar. Isso é o oeste do Texas, tecnicamente, e essas são todas as regiões que o Texas possui. Mas para explicar essa divisão de 90-10, precisamos incluir o Panhandle e partes do norte e sul do Texas também, no que chamamos de lado oeste do Texas, pelo menos para este vídeo. Agora, essa área de terra tem cerca de 75 mil milhas quadradas, o que é muito. Devido ao seu tamanho, ela apresenta problemas únicos que outras áreas não possuem. O primeiro motivo se relaciona não apenas com o Texas, mas com os Estados Unidos da América em geral. Se você olhasse para um gráfico de densidade populacional dos Estados Unidos da América, notaria que essa área central basicamente não tem ninguém vivendo nela, e o lado oeste do Texas se encontra nela na maior parte. E há um motivo para isso. As terras que hoje formam o nordeste dos Estados Unidos da América, onde há maior concentração populacional, foram as primeiras partes do país a serem colonizadas e desenvolvidas antes da expansão para o oeste, com a aquisição de grande parte do território francês pela compra da Louisiana em 1803. Sem o transporte moderno, as paisagens naturais de montanhas, desertos e florestas dificultavam a movimentação dos colonos para o oeste em grandes números, sendo um terreno geralmente não ideal para se viver. Isso era especialmente verdadeiro para lugares no interior, como o oeste do Texas, sem acesso direto ao mar, dificultando o abastecimento constante e o impulso ao comércio, e especificamente para o sudoeste, sobretudo o Texas. Antes de se tornar parte dos Estados Unidos da América, a região estava quase totalmente sob controle do México, que havia recém-conquistado a independência da Espanha. Embora controlar o Texas proporcionasse mais território ao México, eles governavam um grande posto avançado pouco povoado e enfrentavam o desafio de combater as tribos nativas. Então, para resolver o problema, o governo mexicano abriu o território para colonos de língua inglesa dos estados vizinhos para aumentar o número de pessoas lá. As diferenças religiosas e linguísticas entre os colonos ingleses protestantes e os mexicanos católicos hispanófonos geraram tensões. A abolição da escravidão no Texas pelo México provocou uma guerra em 1835 com colonos que buscavam independência. Muitas pessoas fugiram do Texas na fuga desesperada, que durou até o fim da guerra em 1836. Apesar da derrota do exército mexicano, havia receios de uma segunda tentativa de invasão pelo governo do México. E a anexação do Texas aos Estados Unidos levou a uma guerra total entre a América e o México, ao longo da fronteira sul. Muitos da população de língua inglesa que haviam fugido estavam relutantes em retornar, enquanto a maioria dos colonos de língua espanhola se mudou para o México. Isso impactou a capacidade do Estado de manter uma população estável na época, já que ser conhecido como um lugar de guerra não é o melhor anúncio para atrair mais colonização. Além disso, as tribos nativas americanas, como os Apache e Comanche, ofereceram uma resistência feroz à expansão do exército dos Estados Unidos da América e dos colonos na área. No final do século XIX, a ameaça de ataques por tribos nativas havia praticamente cessado e muitas tribos foram forçadas a se mudar para reservas. Nessa fase, as áreas costeiras leste e oeste já haviam iniciado o crescimento populacional, enquanto o interior da América se desenvolvia mais lentamente e o aumento dos colonos era menor. Hoje, a maioria da população tende a viver nos estados costeiros do leste e oeste, algo não exclusivo dos Estados Unidos da América. Se você observar algumas das maiores cidades do mundo, como Tóquio, Xangai e São Paulo,
notará que quase todas estão próximas de grandes corpos de água, com raras exceções. Isso ocorre porque, historicamente, estar próximo a um suprimento de água, como o oceano ou grandes rios, é essencial para a sobrevivência. Fatores como abastecimento de água, pesca, transporte e rotas comerciais impulsionaram a prosperidade das cidades naquela época. O acesso à água navegável permitia o transporte barato de alimentos, matérias-primas e produtos fabricados na cidade para o mercado e exportação. Mas mesmo hoje, a água é a maneira mais barata de transportar mercadorias, e era ainda mais antes da Revolução Industrial. Atualmente, esses problemas não são tão relevantes como eram nas últimas décadas, visto que cidades como Phoenix têm muitos habitantes apesar de tudo. Mas foi no início, e teve um impacto duradouro no interior dos Estados Unidos, especialmente no oeste do Texas. As questões do oeste do Texas continuam relevantes atualmente. Ao analisar um mapa da América baseado na precipitação anual, nota-se uma divisão que afeta negativamente a região oeste dos Estados Unidos da América. Essa região do Texas é muito seca e árida, por fazer parte das grandes planícies. Mas alguns fatores específicos se unem para torná-lo assim. O oeste do Texas está distante do Golfo do México, principal fonte de ar úmido para os estados do Sudeste e para o próprio Texas. Quando a umidade atravessa o centro do Texas, geralmente se esgota, mantendo algum verde na região central, mas não além dela. O Panhandle faz parte das High Plains, uma sub-região elevada das grandes planícies. Mas por causa dessa elevação, o ar geralmente é mais seco, impactando o clima e a retenção de umidade. É o mesmo com a topografia do oeste do Texas. Os planaltos e bacias não favorecem o movimento de ar úmido para a região. Por fim, temos as montanhas rochosas, que apesar do oeste do Texas não estar tecnicamente em sua sombra de chuva, afetam indiretamente a região ao bloquear parte do ar úmido do Oceano Pacífico que poderia chegar ao oeste do Texas. Quanto ao fornecimento de água, há uma falta de grandes rios lá. Então, como você pode imaginar, basicamente não há água lá. Quero dizer, tem o aquífero Ogallala, mas como você pode ver, o Texas não recebe muito dele. As regiões sul do Texas devem ficar sem água em menos de 30 anos, se mantido o consumo atual. Consequentemente, a maior parte da terra é árida e infértil. Portanto, há somente solo seco e vegetação escassa. Isso, é claro, é um grande motivo para não viver lá, porque basicamente não há nada lá. Mas isso é apenas metade do problema. O oeste do Texas vivencia ventos extremamente fortes. A área plana e elevada, com poucas barreiras naturais como árvores ou colinas, permite que o vento viaje livremente pela região. Como a maior parte deste lado do Texas é seca e árida, todo o vento basicamente está soprando muita poeira. De fato, a infame tempestade de poeira dos anos 30, onde práticas agrícolas inadequadas combinadas com uma seca prolongada, que o oeste do Texas também enfrenta, resultou na erosão de milhões de acres de solo, afetando mais terras do Texas do que qualquer outro estado. Principalmente no Panhandle e também abaixo dele, como visto aqui. Apesar de tempestades de poeira dessa magnitude poderem não se repetir, o oeste do Texas ainda as presencia com frequência. Em Midland, os ventos podem alcançar até 80 milhas por hora em certas épocas do ano, o que não é ideal para quem sofre de alergias, pois carregam quantidades perigosas de pólen e poeira. Depois tem o clima. Embora já saibamos que é árido e semiárido, a temperatura pode facilmente ultrapassar 37 graus Celsius no verão, enquanto também pode ficar abaixo de zero no inverno. O clima no oeste do Texas muda intensamente, mesmo durante um único dia. Assim você obtém altas e baixas loucas em Lubbock, uma das maiores cidades à esquerda da linha. Isso, certamente, dificulta ainda mais o cultivo de alimentos para a população local. Deixando a geografia de lado, quais são os verdadeiros motivos que atraem as pessoas para essa região do Texas? De acordo com a Associação de Informação de Energia dos Estados Unidos da América, o Texas é de longe o maior estado produtor de petróleo nos Estados Unidos, sendo responsável por quase metade de toda a produção do país. Eles também empregam cerca de 50% dos trabalhadores de petróleo e gás do país. A origem desse petróleo é a Bacia Permiana, que compõe grande parte do oeste do Texas. O petróleo é o que impulsiona basicamente tudo em cidades como Odessa e Midland. Basta observar as fotos aéreas. As áreas brancas não são cidades,
mas sim campos de petróleo. Isso é bom e ruim, porque vimos cidades inteiras explodirem com pessoas, negócios e infraestrutura por causa do petróleo. A descoberta de petróleo no campo de Hendrick em 1926 transformou Kermit, que estava praticamente morta em 1924, com apenas um aluno na escola. A população saltou para 1.000 em 1927 e 2.700 nos anos 1930. Bancos abriram, moradias ficaram escassas, a escola foi ampliada e empresas chegaram. Em 1960, a cidade tinha uma população de 10.560 negócios. Hoje, a população é de 5.500 habitantes. Um declínio considerável, mas ainda sustentável, para uma cidade que surgiu apenas devido ao petróleo. O petróleo pode ser tanto a maior bênção quanto a maior maldição de uma cidade, sendo este um dos raros casos. A indústria petrolífera também provocou o desaparecimento de cidades. Pegue, por exemplo, a cidade de Wink, iniciada em 1926, depois que o petróleo foi descoberto lá. É a mesma história que Kermit. Em 1929, a população oficial cresceu para 6.000, mas estima-se que a população real poderia ter sido entre 10.000 e 25.000 pessoas. Escolas, agência dos Correios e prisão foram construídas durante o boom do petróleo. Porém, com a diminuição do boom, todos se foram. Então agora tem uma população de apenas 800. Há muitas dessas chamadas cidades do boom, no Texas, que agora são basicamente cidades fantasmas. Esse é o problema de uma cidade depender de uma commodity volátil. Quando estão em alta, a área é animada e próspera. Porém, na baixa, as pessoas se mudam rapidamente. Lojas fecham e a construção de novos edifícios para. A indústria é inconsistente, com altos muito altos e baixos muito baixos. Quando o petróleo acaba, a cidade também. Há um termo para isso: o ciclo de expansão e recessão. No fim das contas, ninguém quer morar longe das grandes cidades, dirigindo no meio do nada, sem um bom motivo como petróleo e dinheiro. E mesmo isso não é o bastante para alguns. A viagem entre Midland e El Paso, Dallas ou Austin leva cerca de 5 horas cada, sem aeroportos comerciais no trecho. Você poderia dirigir até o aeroporto de Lubbock a 1h30 de distância. Mas considerando a segurança do aeroporto e o voo, ainda levaria mais de 3 ou 4 horas. Enquanto isso, na área do Panhandle, do oeste, como eu disse antes, a área não é boa para a agricultura, mas é um rancho razoável se você tiver muito dele. O problema é que as tempestades de poeira que se formam levantam muitas fezes, piorando ainda mais a qualidade do ar e o cheiro. Isso não quer dizer que não há nada lá também. No condado de Carson, há a planta Pantex, a principal instalação de montagem e desmontagem de armas nucleares dos Estados Unidos, o que é legal. O oeste do Texas continua sendo um lugar de natureza exuberante. A observação de estrelas nessas áreas pouco povoadas é incrível, devido à ausência de poluição luminosa. Em um estado ou país tão grande quanto o Texas, o segundo maior e mais populoso dos Estados Unidos da América, com cerca de 31 milhões de habitantes, é inevitável que existam divisões internas. A Nova Zelândia tem uma divisão quase de 80-20 entre a população da Ilha do Norte e da Ilha do Sul. A Espanha tem uma divisão de 70-30 entre o centro e o restante do país. A Austrália tem uma divisão ainda mais extrema, com 95% de suas terras desabitadas. Então sim, não é incomum, e todas essas áreas estão vazias por razões relativamente semelhantes. E para alguns texanos do oeste, talvez sejam a baixa população e a geografia que os atraíram para lá. Obrigado por assistir e até a próxima.